Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. O assunto de hoje é direcionado aos responsáveis máximos desta instituição religiosa Congregação Cristã a nível mundial. Mas claro está, em especial, aos que estão nas cadeiras de poder da congregação no Brás, a cúpula do Brás, o GDI dos 5, o GDI dos 30, aos anciães mais velhos a nível do Brasil e que não ocupam as cadeiras do GDI, seja dos 5 ou dos 30. Hoje é convosco que eu vou falar. O assunto de hoje ainda é referente ao que aconteceu nestes últimos tempos, inclusive com o irmão cooperador, irmão Rafael. Dei a minha opinião, alguns entenderam, outros não, lamento, mas eu espero que o irmão Rafael e outros irmãos como o irmão Rafael tenham entendido a minha opinião e os meus conselhos. E por isso mesmo, em seguimento desta polémica toda, deste assunto, claro está que eu não podia deixar de me dirigir aos responsáveis máximos desta instituição Congregação Cristã. Peço a atenção de todos os responsáveis máximos em cada país por este mundo fora, e principalmente aos senhores do Brás, que ocupam uma cadeira de poder, de responsabilidade, e que, infelizmente, têm vindo a desiludir a muitos, seja irmandade, seja irmãos do ministério. Isto é um assunto sério, muito sério, porque envolve vidas humanas, sentimentos de pessoas que sofrem por se dedicarem a servir a Deus numa instituição como esta, a Congregação Cristã, e cujo nome tem vindo a ser humilhado, rebaixado por estas pessoas que têm uma responsabilidade de preservar o bom nome que é esta instituição. E começo por vos dizer o seguinte, que vós sois uma vergonha. Não olhando a quem quer que seja, a todos vós que estáis responsáveis, sois uma vergonha, uma mancha, uma nódoa vergonhosa nesta instituição religiosa Congregação Cristã. Isto que aconteceu ao irmão Rafael, e da qual eu já me posicionei, dei a minha opinião, também dei os meus conselhos, e continuo a dizer que não foi a melhor opção para o irmão Rafael desabafar a sua revolta, a sua indignação e dar um murro na mesa e dizer basta. Poderia ter utilizado outros meios, como por exemplo este que eu estou a utilizar, de fazer um vídeo e declarar tudo aquilo que declarou no púlpito, declarar num vídeo e fazer chegar à Irmandade através do WhatsApp, dos vários grupos, fazendo essa divulgação. Acredito que teria muito mais sucesso e aí ninguém lhe poderia apontar o dedo, a não ser os do costume, a própria instituição, os responsáveis pela instituição religiosa, a Congregação Cristã. Eu não tenho qualquer tipo de receio de o dizer e afirmar que os únicos responsáveis deste género de atitude como a do irmão Rafael é única e exclusivamente do ministério responsável da Congregação Cristã, e neste caso do Brasil. Mas os restantes países que observem
e que aprendam com os erros para que não cometam os mesmos erros. E como eu estava a dizer, os únicos responsáveis por estas situações sois vós, senhores da cúpula, que ocupais um cargo, ocupais uma cadeira, tendes um nome de ancião presidente, os vice-presidentes, os que fazem parte do grupo de GDI dos 5, os que fazem parte do grupo de GDI dos 30. Mas que no fundo, há sempre um ou outro que vos manipula. Porque eu não acredito que todos estes homens tenham o mesmo pensamento e o mesmo sentimento de desprezo ao ser humano. Porque o irmão Rafael, antes de ser um cooperador, ele é um ser humano. E há compaixão, há compreensão. E se isso não sois capazes de fazer, então eu digo, estáis no ministério errado. Aliás, nem sequer deverias ter ministério. E muito menos ter a responsabilidade máxima, conforme tendes, de decidir o destino de quem quer que seja referente ao ministério que exerce. Sois piores que um juiz, do que um presidente de uma nação, do que um partido. Porque a compaixão e a compreensão se afastam dos vossos corações. Tenho a certeza que vos esquecestes que o cargo de ancião, de quem ocupa um ministério na instituição religiosa, congregação cristã, não é só um título, não é só uma divisa, não é só dizer eu sou o ancião, não é só dizer eu sou o ancião mais velho, não é só dizer eu sou o ancião presidente. Não. Eu sou o ancião responsável por determinado país, por determinado continente, sou responsável pela Europa, sou responsável. Não basta isso. Não bastam palavras, não bastam títulos. Há uma carga de responsabilidade muito grande. E todos nós sabemos que, outrora, um ancião era considerado um pai espiritual, em que o respeito que havia era notório. Era um mensageiro de Deus que tinha sobre si uma responsabilidade de aconselhar aqueles que iam aos cultos, que procuravam ouvir a palavra de Deus para aprender a viver e a sobreviver numa sociedade, num mundo que cada vez se torna mais cruel. E que vós, senhores responsáveis máximos da congregação cristã, também vos deixastes envolver por esta sociedade atroz, criminosa, que se deixa comprar por dois dinheiros, por 2 tostões, por 2 reais, por 2 euros, por 2 dólares, que se deixa comprar porque um amigo ou alguém tem influência com um juiz, com um magistrado, com um desembargador, porque tem conhecimento com um advogado, porque arranja, manipula tudo à sua volta com as suas influências malignas. E vos deixastes comprar para vestirdes a camisola da mentira, da falta de amor e de matar, assassinar espiritualmente as almas que não compactuam com aquilo que vós
quisestes abraçar e servir. Porque a verdade é esta. A verdade é esta. Vós não estáis a servir a Deus. Estáis a servir a um Deus qualquer, mas não a Deus, aquele Deus que nós um dia aprendemos e queremos continuar a servir. E que nos foi ensinado, através do exemplo de Jesus Cristo, de como devemos estar na presença de Deus e do seu Filho amado. É caso para pensar. Qual é o vosso papel nesta instituição? É, como eu já disse, matar almas? É até matar fisicamente? E vão dizer assim, Laurinda, ninguém aponta uma arma, seja a quem for, e mata. Há muita forma de matar. Quando alguém que está na congregação cristã e sofre injustiças, desprezo, e porque alguém não quer entrar nesses grupos que vós estáis de manipulação, de negócios ilícitos, de amigos, de compadrios, de mafiosos, é colocado de ponta. E quando alguém diz não compactua com as vossas decisões, diz não, isto está errado, essa pessoa é rotulada, é logo marcada com um sinal. Não é o sinal da besta, não, porque esse sinal sois vós que atendes. Sabeis quantos irmãos Rafaéis há neste mundo a sofrer com as vossas injustiças? Por acaso imaginais, calculais quantos irmãos Rafael há que morreram derivado ao desgosto que sentiram de terem sido colocados de parte, de serem sido afastados, porque não quiseram calar as suas bocas perante as injustiças e perante as vossas atitudes menos corretas? E ao se pronunciarem, ao tomar uma atitude, uma posição, foi-lhes feita uma perseguição. Mas por acaso imaginais quantas almas, quantos irmãos e irmãs que não enveredam pelos vossos caminhos mafiosos e que eles morreram derivado ao desgosto que sentiram no seu coração, na sua alma, que os levou a uma depressão e que originou que o seu corpo físico ficasse fragilizado e foram sujeitos a ter problemas de cancro e que, derivado dessas situações, morreram. Imaginais a quantidade de irmãos e irmãs que têm socorrido aos profissionais de saúde na área mental, nos psicólogos e nos psiquiatras, devido à vossa atitude, aliás, melhor dizendo, à falta de atitude. Não imaginais, pois não? Acredito que não. Porque apenas quereis vos mostrar, a atender um culto online, a ter o rótulo de anciães presidentes. Não é, Sr. Ancião Salvador Cury? Não é, Sr. Ancião Pardal? Não é, Sr. Ancião 007? E todos os restantes que por aí estão. Vós condenais homens como o irmão Rafael. E eu volto aqui a referir, não concordo com a forma que ele utilizou para desmascarar estes homens. Não concordo. Mas compreendo e sei perfeitamente que há muitos irmãos Rafael. Oh meu Deus, quantos não há? E quer dizer, perante a atitude que o irmão Rafael teve,
Em vez de terdes compaixão, misericórdia, amor, compreensão, o que é que ireis decidir no próximo dia 27? Será que ireis fazer a mesma coisa que fizesteis com outros que estão ainda no poder de ancião? No poder, isto é, como anciães, com as responsabilidades que vocês lhe deram. Ancião Baco, que vós bem sabeis qual foi o passado dele na sua juventude e até atualmente. Sabeis perfeitamente os negócios que ele efetua. E, no entanto, ignorais. Quereis fazer de despercebidos. Por acaso vós tentastes saber ou procurar as jovens com quem ele namorou e que lhes causou transtorno psicológico? Sim, ó Baco. Ou vocês acham que as minhas perguntas que são feitas só por fazer? Mas aqui eu vos pergunto, já procuraste saber? Aquilo que ele já tem feito, a destruição que ele tem cometido em Itália. Continua a exercer o seu ministério como se fosse um grande homem, um grande ancião. Sim, porque por detrás de um ancião está um homem que pode estar com algumas falhas, mas há falhas e falhas. Este ancião Baco continua a exercer o seu ministério como se nada tivesse acontecido. Nas dívidas que ele tenha, será que ele já pagou? Querem que eu vos dê mais um exemplo? Eu dou sem qualquer problema. O blá blá blá. O seu filho espiritual, professor Pardal. Ancião Pardal. E que o ancião Salvador Cury e o ancião redondo que gosta das redondas, e refiro-me aqui ao gostar de pizzas, estamos esclarecidos. Mas estes dois anciães de água rasa, eles sabem perfeitamente que o assunto que aqui foi abordado sobre o ancião blá blá blá, que é verdade. Sabem perfeitamente que é verdade. No entanto, permitis que este ancião blá 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 utilize o púlpito para se justificar perante a Irmandade. Será que no dia 27, quando vós fordes tratar do assunto do irmão Rafael, que com certeza vai ser para o assentar, retirar o ministério, será que também ides aproveitar para dizer ao ancião blá blá blá, meu menino, tu vais ficar no último banco, vais sentar no último banco porque tu utilizaste o púlpito para justificar-te, utilizaste o púlpito para mentir, utilizaste o púlpito para contar histórias mentirosas ao povo, para contar testemunhos mentirosos ao povo. É verdade, eu esqueço-me que vós não podeis fazer isso, porque vós mesmos também utilizais o púlpito para atacar seja quem for. Seja quem critica, seja quem expõe aqui a palavra. Quando o púlpito é para ser um culto para cultuar a Deus, de culto de louvor. Pois é. 2 pesos e 2 medidas. Quereis mais exemplos? Quereis? Tendes no vosso GDI, dos 5, um ancião que tem vários processos. Eu tenho esses processos na minha mão. Das falcatruas que ele fez. E continua a exercer o ministério. Será que ireis condenar este irmão Rafael por um desabafo, um desespero?
em que se calhar não pensou conforme devia ter pensado, ou então foi influenciado por alguém, porque infelizmente são mais os maus influenciadores do que aqueles que nos dizem para, pensa. E a verdade é uma, nós muitas das vezes só damos ouvidos àqueles que nos incentivam a fazer o que não se deve fazer. E não damos ouvidos àqueles que têm o bom senso até de colocar paz, água na fogueira, enquanto há outros que querem colocar mais tochas, mais lenha para a fogueira. É aqui que eu vos pergunto, pensem bem no que é que vão fazer ao irmão Rafael. O seu irmão Rafael vai servir de exemplo para os restantes. Mas não se esqueçam destes 2 exemplos. Eu só estou a dar estes 2 exemplos, mas há mais. Ao ancião da confusão em Inglaterra, ao ancião 007, que a coberta que encobre os descaminhos de vinhos que acontecem em Inglaterra. Vós mesmos terias que ser destituídos do vosso cargo, todos, porque vós, o que fazeis, encobris casos de abusos sexuais a menores, como este caso de Cubatão. Calma, que eu ainda vou falar desse caso, mas calma, uma coisa de cada vez. Em que o Sr. Ancião Salvador Cury, o Senhor o próprio ordenou, e mesmo o povo não querendo que ele fosse ordenado, o Senhor contrariou, porque quem manda sou eu. O povo não manda, o povo só pode mandar dinheiro para as coletas. E é aqui que a porca torce o rabo. E é aqui que eu digo ao povo, à Irmandade, ao ministério, sim, ao ministério, tendes como objetivo de dizer à Irmandade, aliás, nem de dizer nada, de não falar nas coletas e o povo de não contribuir. Já que há 2 pesos e 2 medidas, estes homens que se acham Deus, mas não aquele Deus que nós um dia aprendemos desde a nossa meninice, que nós aprendemos quando recitávamos, em que nós até recitávamos aquele versículo que eu vou aqui falar. Está escrito em Efésios 6, vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. E diz também para criar na disciplina e na admoestação. Naquele tempo, os tempos de hoje são outros. Mas vós, anciães, não provoqueis a ira aos vossos filhos de ministério. Mas a verdade é que vós, com as vossas atitudes, ou falta de atitudes do vosso exemplo, tendes vindo a criar muita ira. Muita ira. E por isso a responsabilidade é vossa, exclusivamente vossa. Porque incentivais a calarem-se perante crimes de abusos sexuais. Incentivais a calarem-se e a ignorar os crimes que são cometidos por pessoas que frequentam a instituição e com responsabilidade, até mesmo contra a própria lei de cada país. Aceitais e abraçais todos aqueles que cometem pecado. Pecado que eu digo é isto mesmo. Quem comete violência doméstica, quem comete abusos sexuais a menores ou adolescentes, quem adultera na carne, quem provoca o adultério, vós sois os responsáveis pela ira que
está nestes filhos do vosso ministério. A culpa não morre solteira. E neste caso, vós, Ministério da Cúpula do Brás, Ancião Salvador Cury, o Senhor é responsável por tudo isto que está a acontecer. Porque o Senhor está como presidente. Eu sei que o professor Pardal, o ancião Pardal, ele exerce muita manipulação sobre si. Vós estáis na mão destes homens como blá blá blá, o Baco, tendes o rabo trilhado, porque recebesteis favores destes dois mafiosos espirituais. Porque além do grave deste blá 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 se justificar num púlpito, além de mentir, ainda teve a descaradeza de vir a Portugal e vir-se como que vangloriar, justificar a Irmandade que vinha aqui para tratar de assuntos referentes aqui à Laurinda Queiroz, à portuguesa. Por causa dos vídeos onde ela fala a verdade. Mas não foi a Laurinda que foi manipular a namorada deste blá blá blá. Não. Não foi a Laurinda que inventou esta história. Não foi a Laurinda que inventou de que Deus, num sonho, aliás, enviou um anjo para falar com ele. Não. A Laurinda não mente. Aqui no canal Toda a Verdade é falada toda a verdade. Às vezes nem tudo é dito. Mas acreditem numa coisa. Vós, senhores da Cúpula do Brás, tendes vindo a ser avisados para tomardes atitudes sérias, retirar quem está a manchar o bom nome da congregação. Eu não estou aqui a denegrir o nome da congregação, antes pelo contrário. Quero que o nome da congregação seja limpo. Porque sois vós, senhores da cúpula, sois vós responsáveis máximos a nível mundial que estáis a sujar. Porque permitis que esteja no vosso meio pessoas que não podem ter ministério nem estar no meio do povo. Homens que exturpam crianças. Homens que praticam violência doméstica. Homens que praticam atos homossexuais e que se levantam no púlpito a dizer que pregam a palavra. Não é por serem homossexuais, mas se o são, que o assumam e que entreguem um ministério e que digam, não, eu não estou de acordo às regras que estão estipuladas pela instituição religiosa Congregação Cristã. Aqui em Portugal aconteceu um caso recentemente de um cooperador que foi afastado, que foi sentado. E aqui eu quero dizer ao Ministério de Portugal que estejam muito bem atentos ao que está a acontecer aqui em Portugal. Porque brevemente vós ireis ficar envergonhados. Ireis ficar envergonhados. E não permitam que certos determinados anciães vão contra aquilo que vós estipulastes e que ficou em ata. Pelo menos foi isso combinado, ficar em ata. Chamem a atenção o ancião de Viseu que quer ultrapassar as ordens que vós destes. Eu não me vou estender para já muito, porque já andam aqui uns passarinhos a falar-me qualquer coisa aqui de Portugal. Mas vai chegar a altura de eu falar. Eu só estou à espera que realmente cometam isso, esse erro. Ou que deixem que cometam. Vigiem. Vigiem.
Vigiem. Não andem só a viajar, não andem só a gastar o dinheiro do povo, que já é pouco, porque as coletas estão no vermelho. Aqui na Europa estão no vermelho. Vós estáis aflitos. No Brasil a mesma coisa. As igrejas estão a ficar vazias. Pouco o povo congrega, ou então vão para os locais onde se sentem bem. Isso é compreensível. Nem eu estou aqui a querer que o povo saia, não. A irmandade do povo que vá congregar onde se sente bem. Porque eu também não sei qual o melhor lugar para vocês irdes, sem ser a congregação. Porque não há, não existe. Até o melhor lugar, sabem qual é? É em casa servir a Deus, estarem reunidos, louvarem, orarem, lerem uma parte da Bíblia, da palavra de Deus. Porque está tudo adulterado. Tudo se está a tornar numa máfia espiritual. E quem é sincero, verdadeiro, sofre estas perseguições. E eu digo, vós tendes nas vossas mãos sangue inocente. Sangue inocente. De homens e mulheres que lutam pela verdade, lutam por servir a Deus, por se deixar guiar pelo Espírito Santo para servir a Deus. Pensem bem naquilo que vão fazer. Porque se tomardes uma atitude com o irmão Rafael, se fordes o sentar, estáis no vosso direito. Estáis no vosso direito. Mas não se esqueçam de sentar outros que também têm que ser sentados. Têm que ser afastados, têm que ser retirados do ministério. Baco, blá blá blá, ancião da confusão, diáconos em Inglaterra que estão a cometer e que cometeram coisas que nem era para dar ministério, era para estar sentadinho muito quieto. Aqui em Portugal a mesma coisa. Há anciães, há diáconos, há um diácono que foi condenado pela justiça portuguesa e está com o ministério. Não fui eu que inventei. Não sou eu que invento estas verdades. E acredito que até eu gostaria que fosse tudo mentira, invenção, e que eu não estivesse bem da cabeça, conforme vocês alegam. Ela não está bem, está louca. Não. Graças a Deus. Estou no meu perfeito juízo. E assumo todas as responsabilidades daquilo que eu digo aqui, dos meus questionamentos feito a vós. É isso que vos incomoda, as perguntas que eu faço. Não é, Sr. Ancião Salvador Cury? O senhor e o ancião 007 têm vindo a ser avisados. Ou tomam medidas, ou as coisas vão ser proclamadas aqui, na internet. E olhem que brevemente vai acontecer. Já tem vindo a acontecer. Aos poucos e poucos. Porque até mesmo o povo não está preparado para ouvir certas e determinadas coisas. Mas ides ser desmascarados. Vós, os que estáis aí no alto, no destaque, no vosso ego inflamado, em que perdestes a essência que um dia vós tivestes. Irmão Salvador Cury, eu digo-lhe uma coisa, se imaginasse as pessoas que me dizem assim, eu já não conheço, não estou a reconhecer o irmão Salvador Cury daquilo que ele era. E realmente tem que ter o rabo muito trilhado para não sentar o blá blá blá. Não é, professor Pardal? Ancião Pardal. O senhor também deve estar a ser bem beneficiado por este seu filho espiritual. E com isto tudo, tendes vindo a causar mortes espirituais, mortes carnais, porque provocais tanto desgosto,
a tantos homens e a tantas mulheres que têm sido injustiçadas nesta terra por vós, que deveria ser instrumento de justiça, de amor, misericórdia, compaixão. Não foi isso que se aprendeu? Como é que se pode ter compaixão quando vós não dais o exemplo da compaixão? E agora, por último, eu quero aqui reforçar este meu conselho aos irmãos ou irmãs de ministério que queiram fazer valer a sua voz, a vossa revolta, as vossas denúncias, o dar o murro na mesa de dizer basta, porque é um sofrimento atroz estar a engolir tantos sapos. Aconselho-vos, façam um vídeo, enviem ou nos grupos do WhatsApp. Basta até enviar para um e dizer assim, olha, podes enviar, podes espalhar. Ou então escrever uma carta e assinar. Façam isso. Declarem o que estes homens, tiranos, mafiosos, ditadores espirituais estão a fazer nesta instituição que não pode dar lugar a este tipo de pessoas que estão somente a destruir esta instituição. Há muitas pessoas a chorar, a lamentar, a desanimar, a dizer: quem viu a congregação e quem a vê, não tem nada a ver. Fazia a diferença. E agora é pior que as outras. Não se esqueça, Sr. Ancião Salvador Cury e Sr. Ancião 007 e também o Ancião Pardal, tendes sangue nas vossas mãos. Sois prontos a incitar a que coloquem tudo nas mãos de Deus. Mas vós sois o exemplo da pouca, ou aliás, nenhuma fé em Deus, porque recorreis à justiça para fazer calar quem fala a verdade. Eu vou ficar a aguardar pela decisão final em relação ao irmão Rafael. E irmão Rafael, que Deus o ajude e que não o deixe ou que não permita que o irmão entre numa depressão, numa tristeza, num desânimo, porque muitas das vezes isso, aliás, tem levado à sepultura a muitos. Sois responsáveis por muitas mortes, quer espirituais, quer físicas, senhores da cúpula do Brás e daqueles que estão responsáveis nas outras nações. Até aqui, tendes feito o que bem quereis, mas lembrem-se, tudo tem um tempo. E não se paga só lá em cima, também se paga cá em baixo. Ficam por aqui. Deus vos abençoe e até breve, se Deus quiser. Fiquem bem. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.